Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai começar a fazer a construção da parte lógica da nossa aplicação, no qual aí ela tem o objetivo de fazer gravar arquivos diretamente no banco de dados SQLite. Bom, então a gente precisa aqui de um editor de código e dentro desse nosso projeto, naquele diretório que a gente criou o PyQupload, a gente vai partir aqui desse modelo base aqui para a gente começar o desenvolvimento. Então pause o vídeo aqui nessa tela e escrevam esse código base aí para vocês começarem a desenvolver junto aqui com a gente. Feito isso, pessoal, espero que vocês já tenham escrevido, né? Se vocês tiverem qualquer problema, o que eu fiz? Eu criei já um projeto completo e coloquei no GitHub. Então, vou deixar na descrição aí para vocês. Aqui no GitHub, vocês vão encontrar esse meu projeto Pykefile. E nesse Pykefile, a gente já tem aqui a estrutura do mesmo projeto que a gente está mostrando aqui para vocês que a gente vai construir. Então, se vocês tiverem algum problema de sintaxe, é somente pegar, vir aqui e comparar com o código que eu deixei pronto para vocês, e vocês vão ver toda a estrutura no qual a gente vai desenvolver, né, todas as funções, como que a gente vai fazer cada uma. Isso serve para vocês aí como base. Se caso vocês não estiverem conseguindo fazer, vocês conseguem ter uma base aí para corrigir o problema e seguir em frente aí com o projeto de vocês. Então vamos continuar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, eu vou criar uma função chamada start_ui, né? E dentro dessa função eu vou passar aqui que ela vai receber o parâmetro self, e a gente vai fazer o seguinte: nessa start_ui, né, o intuito dela é startar a nossa interface gráfica, no qual ela vai pegar e vai criar links, né, vai criar variáveis para a gente poder ter acesso aos componentes, né, daquela nossa janela, né. A gente vai criar variáveis com o nome dos componentes, né, dos widgets que a gente tem naquele nosso script da interface gráfica, né, que a gente está instanciando aqui no interface.ui. Então, para ficar mais fácil, eu já copiei aqui, né, a estrutura dos widgets que a gente vai precisar manipular eles, e vou colar ela aqui, né. Então, a gente está vindo aqui, ó, por exemplo, vou explicar esse primeiro aqui, o shows_button, que é aquele carinha que vai fazer a procura dos arquivos no nosso sistema. Ele utiliza aqui o builder.getObject e procura por esse cara aqui, shows_button, né? Então a gente possui acesso a essa propriedade. E o último aqui é que a gente vai acessar a nossa janela e vai criar aqui um showAll, vai mandar mostrar todos os widgets que estiverem contidos na nossa interface gráfica. Então vamos utilizar aqui agora o start_ui, né? Já que a gente tem essa função, quando a nossa aplicativo iniciar, a gente vai chamar essa função start_ui. Aqui a gente precisa, vamos já conectar o nosso primeiro sinal. Então, como que a gente faz para conectar um sinal? A gente cria uma função com o mesmo nome do sinal que a gente vinculou num dos nossos botões aqui na nossa interface, né? Então vamos copiar aqui esse primeiro sinal, que é o cara que vai destruir a janela. Vamos passar o parâmetro self e o parâmetro args. Que esse args aqui ele vai trazer para a gente todos os argumentos, né, que esse sinal traz para a gente. E a gente vai chamar aqui o nosso gtk.mainKit. Então, a gente pode até colocar aqui um comentário: destrói a janela, né? E vamos executar, vamos ver se está funcionando. Então aqui a gente viu que ele trouxe a janela aqui pra gente, né? Trouxe diversos erros aqui, que são os sinais que estão contidos lá na função, na nossa janela, mas ainda não estão vinculados aqui no nosso back-end, né? Então aqui vou trazer a janela aqui, vamos fechar, ele encerrou aqui, chamou essa função aqui e parou a nossa aplicação. Vou limpar aqui o terminal. E agora é o seguinte: o que a gente vai precisar, né, que é de suma importância? A gente precisa criar um modelo, né? A gente precisa criar esse modelo onde vai armazenar essas informações para a gente. Eu criei um script aqui chamado model, onde que ele vai criar a estrutura do banco de dados para a gente, né? Então, aqui eu vou deixar pause aqui nessa tela, copie esse código aqui base que vocês vão precisar para poder criar a estrutura do nosso banco de dados, né?
Espero que você já tenha criado nessa estrutura. Criada essa estrutura, pessoal, vou explicar aqui para vocês o que está acontecendo aqui. Eu estou importando aqui o SQLite, né, que é o cara que vai fazer a gestão, né, do nosso banco de dados. E estou criando uma classe model, ela vai estender o object, que é um objeto qualquer do Python, e a gente está criando aqui a nossa conexão com o banco de dados. Então eu chamei aqui o SQLite.connect, o nome do banco de dados que eu quero criar, que é o pyke.db. Posteriormente, estou criando aqui o cursor vai receber a nossa conexão e chamar essa função cursor. Esse cara aqui, a gente utiliza ele para fazer a execução de comandos SQL no nosso com o Python, né? É dessa forma aqui que a gente utiliza. E posteriormente a isso, eu estou chamando essa função que eu criei aqui, que é o createModel. Esse createModel, ele vai criar a estrutura básica da nossa tabela, onde a gente vai armazenar esses arquivos. O que ele possui, né? A gente possui aqui que ele vai criar essa tabela quando ela não existir, né? Se caso essa tabela file não existir, a gente vai criar essa estrutura aqui, no qual a gente precisa do código, né? Que é a nossa primary key, a descrição do arquivo, o nome do arquivo, o arquivo propriamente dito lá em binário, né? Que a gente vai passar aqui para o nosso banco de dados, e a data de criação, que ele vai setar por default a data de que o cara vinculou esse arquivo lá no banco de dados. Então, como que a gente faz isso agora que a gente já possui essa estrutura? A gente vai vir aqui no nosso ArtScript principal e vai importar esse model. Então a gente vai utilizar aqui o from model, import model. Então a gente tem aqui o nosso modelo, e aqui na nossa classe a gente vai estender essa classe aqui, né? Então a gente vai possuir acesso a todas as funções contidas nesse nosso outro script aqui. Nesse script aqui, então a gente possui agora todas as funções que a gente possui no outro. A prova disso vai ser a seguinte: a gente vai executar esse código. O intuito dele é a gente já criar o nosso banco de dados com a nossa tabela. Então vamos verificar se isso está acontecendo. Vou executar aqui. Ele já, se vocês podem perceber que ele criou esse arquivo aqui, pyke.db, né? A gente pode consultar o conteúdo dele. Eu posso chamar aqui um gerenciador de banco de dados, no caso o DB Browser S4 SQLite, e a gente pode verificar o conteúdo contido dentro desse nosso pyke upload pyke.db. A gente possui aqui uma tabela file com os mesmos campos que a gente criou lá. Se por acaso a gente pegar e parar a execução do nosso aplicativo, a gente parou a execução do nosso aplicativo e executar novamente, ele não vai recriar essa tabela, porque não existe aquele parâmetro. Se ela só vai criar se ela caso não existir, né? Se caso a gente vier aqui no nosso gerenciador de banco de dados e der aqui um drop naquela tabela e executar, salvar as modificações e executar novamente, ele vai vir aqui. Se a gente voltar lá na nossa tabela, a gente voltar aqui no gerenciador de banco de dados, aqui a gente não possui nada, certo? Se a gente atualizar, a gente voltou a ter a nossa tabela file aqui. Então ele recria cada vez que a tabela não existir lá no nosso banco de dados. Vamos voltar aqui no nosso script principal. Vou limpar a tela. Feito isso, a gente vai precisar criar aqui as funções, né? Ao decorrer da demanda aqui que a gente for precisar, a gente vai criando aqui as funções do banco de dados, né? Todas as funções vão ficar aqui. A primeira função que a gente vai criar, então, vai ser a função que vai listar para a gente todos os dados que estiverem no banco de dados e já vai trazer para a gente na exibição dessa grade aqui. Então, quando a gente iniciar o aplicativo, ele vai verificar se já existem arquivos lá e vai listar eles aqui para a gente. Então, vamos fazer essa função agora mesmo. Então, a gente vai criar aqui um def search file.
vai aceitar aqui o parâmetro self e o args, e a gente vai criar a nossa instrução aqui. O que a gente precisa trazer para a nossa grade aqui? Então, a gente precisa trazer o código, a descrição do arquivo e o nome do arquivo, certo? Então, vamos criar a instrução select f.código_file. Então, vou trazer o código do arquivo. Vou trazer também ali a description. O próximo é o namefile. Aí esses dados vão vir da onde? A gente pode passar aqui, né? From file. F aqui, porque a gente está passando aqui agora o nome. A gente pode deixar até na mesma linha, porque não é uma instrução muito grande. Então, a gente vai selecionar esses caras aqui, dessa tabela file, aqui agora pra gente. Aqui a gente faltou colocar um igual, né, no início da nossa instrução. E agora a gente vai utilizar aqui o self cursor.execute e vai passar o SQL carry. Vou passar carry aqui a nossa instrução e a gente vai retornar o nosso self cursor.fictional. Ou seja, esse fictional ele vai simplesmente trazer todos os registros que estiverem contidos nessa instrução e vai retornar para a gente em uma lista, né? Aí a gente vai trabalhar com ele lá no nosso código. Então, aonde que a gente vai chamar essa função aqui? Search file, né? A gente vai chamar ela aqui na própria, quando a partir da gente startou a nossa interface gráfica, a gente vai chamar essa função que é a search file, certo? Só que legal, a gente está trazendo aqui as funções, só que essa search file ele só traz os registros, né? A gente precisa criar uma função aqui no nosso código responsável por renderizar esses dados que a gente tem nesse search file. Então a gente vai criar uma outra função aqui. Então a gente pode colocar aqui, vou chamar essa função de renderer model. Então a gente vai renderizar o modelo de dados que veio para a gente naquela instrução, que a gente vai precisar, quando a gente for chamar ela, a gente vai passar o primeiro parâmetro self e o próximo é o nosso modelo, né, o nosso model. O que isso vai fazer agora, né? A gente vai pegar e vai fazer criar aqui um for. Então a gente vai ter os arquivos, né, em nosso model, que vai retornar uma lista aqui, certo? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai catar o nosso parâmetro aqui, o nosso self.lst arquivo.append. Então a gente vai adicionar aonde a gente vai adicionar os arquivos, né? Então para cada índice desse nossa execução aqui, ele vai chamar esse cara aqui, né? A gente pode criar aqui um if, né, model, se tiver um modelo, né? Se não, a instrução não retornar nulo, ele não chama tudo isso daqui, né? Ele não vai nem chamar essa função do for aqui. A gente já ganha algum desempenho aqui, mesmo que mínimo, mas a gente já ganha aqui que ele não precisa executar. Aqui eu vou colocar dentro de um try exception, né? Porque se caso ocorrer algum erro, né? A gente vai visualizar o erro aqui, né? Então vou passar aqui o erro que ocorreu, certo? Então a gente pode também fazer o seguinte: se caso existe um modelo, né, a gente pode vir aqui e utilizar aqui o self_lst arquivo.clear. A gente pode limpar os registros contidos na nossa lista antes de renderizar os demais registros na nossa lista da nossa grade lá. Então, agora de vez eu chamar esse search file, eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar aqui o self_render model e aí eu passo
essa função aqui como parâmetro, né? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Então aqui a gente vai chamar essa render model aqui, é o cara que vai renderizar os dados contidos nessa busca que a gente realizou, né? A gente encontrou a busca, renderiza na nossa grade lá na nossa tela. Então vamos executar, vamos ver se está funcionando. Então aqui ele não executou nenhum, não trouxe nenhum erro, né? Erro relacionado à lógica do nosso código. Então está funcionando, né? Para a gente poder ter certeza, a gente vai ter que inserir o arquivo dentro do nosso banco de dados, né? E posteriormente a gente vai ter que visualizar ele aqui. Então, esse cara aqui, vamos colocar um comentário, renderiza o modelo na grade, certo? A próxima função, eu vou criar aqui um def. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar agora a gente vai vincular a função que faz a inclusão no banco de dados. Então esse bt add clicked, a gente vai copiar ele agora. Então self e args, certo? A gente já copia esse try exception aqui, pelo menos ele, para a gente já digitar menos. Então, perfeito. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa acessar então essas duas variáveis aqui, né, o que tiver contido dentro dessas duas variáveis. Essa primeira aqui vai retornar para a gente o caminho do nosso arquivo. Então vou chamar essa primeira aqui de file, vou chamar em português mesmo, vou colocar aqui arquivo, caminho, arquivo. Vai receber o self ponto file get file name, se eu não me engano, ou é só file name. Vamos verificar aqui, deixa eu só confirmar, por isso que é bom a gente ter um código aqui já pré-pronto. Então Então a gente chama essa get file name, é tudo junto, file name. A gente chama get file name. E vamos dar só um print por enquanto para ver se ele está conseguindo encontrar esse caminho aqui, certo? Vou dar uma limpada aqui, vou executar o código. Vou abrir um arquivo aqui qualquer, né? Vou colocar aqui um arquivo qualquer, vou clicar aqui. Então aqui ele me trouxe o caminho daquele arquivo, tá vendo? Então agora a gente viu que está funcionando. Então vamos fechar aqui, limpar o terminal. A gente tem o nome do arquivo, a gente vai precisar aqui da descrição. Então a descrição ela está contida nessa variável aqui, né? Esse carinha aqui, nossa enter descrição, .get test. Feito isso, agora a gente precisa fazer a leitura desse nosso arquivo aqui, né? Nesse caminho desse arquivo. Então, como que a gente faz isso? A gente vai precisar importar mais um módulo aqui. Daqui a pouco, já vamos importar ele. O próximo módulo que a gente vai precisar é o módulo OS. E o próximo aqui é o nosso módulo zlib. Esse cara aqui a gente vai usar para fazer a compressão e descompressão de arquivos. Então, aqui agora a gente faz o arquivo propriamente dito. O arquivo ele vai... O arquivo ele vai receber aqui o caminho do arquivo, né? A gente vai utilizar aqui o open, passar aqui o caminho do arquivo, o RB, certo? Ponto read,
Então a gente vai ler esse arquivo aqui, e se a gente dá um print no nosso arquivo agora, a gente vai ver o conteúdo que ele tem agora. Vamos ver aqui. Vamos catar um arquivo qualquer, a gente vai adicionar ele. E a gente viu que ele possui aqui, no caso aqui eu selecionei um arquivo, é o XML do Glade lá que a gente tem. Perfeito. Então a gente já tem acesso ao conteúdo do arquivo. Só que é o seguinte, no banco de dados, a gente não vai salvar o arquivo aqui só lido, né? A gente vai comprimir esse arquivo. Então a gente vai utilizar antes de tudo aqui o zlib, né? O zlib.compress. E aí a gente vai fechar os parênteses aqui no final, né? E agora a gente aqui nesse zlib compress, a gente tem alguns parâmetros. Se vocês olharem na documentação oficial, vocês podem passar o nível de compressão. A gente vai utilizar o nível máximo, que é o 9 aqui, né? Então você pode escolher qual que é o nível de compressão máximo que você pode comprimir esse arquivo. Nesse caso aqui a gente vai comprimir ao máximo, né? Se vocês quiserem aí for um arquivo muito pesado, pode utilizar aí uma compressão menor. A ideia aqui é gravar arquivos bem leves, né? Fotos, imagens. Mas se você precisar de uma performance melhor, é legal diminuir esse número aqui. Vamos agora voltar a dar um print nesse arquivo. Vamos ver o que aconteceu agora com ele, né? A gente seleciona um arquivo qualquer, dá um print agora. Vocês podem ver que agora ele está totalmente comprimido. Isso aqui já para um humano já não é mais legível, né? Então a gente comprimiu ao máximo esse nosso arquivo. Olha só que legal. Feito isso, galera, então vamos preparar agora a nossa... A gente precisa aqui agora do nome do arquivo, né? Então a gente precisa pegar o nome do arquivo, que é o que a gente vai utilizar no banco de dados lá também. Para pegar o nome do arquivo, muito fácil. A gente vai vir aqui no caminho do arquivo. A gente vai fazer o seguinte, vai utilizar a biblioteca aqui os.path. Se eu não me engano é dirname a função, mas a gente pode pegar ela aqui, a base name. Então a gente vai utilizar aqui os.basename e passar aqui o caminho do arquivo. Então esse os.path.basename ele vai trazer pra gente o nome do arquivo. Vamos dar um print e vamos ver se ele está trazendo aqui pra gente o nome do arquivo. Muito importante, pessoal, para qualquer tipo de aprendizado é vocês fazerem, darem print, testando. Não escrevam tudo de uma vez, vão testando, porque é muito importante. Então, se vocês verem aqui, agora eu tenho acesso ao nome do arquivo, né? É install.s.txt nesse caso aqui. Então, acho que eu já tenho todos os parâmetros que eu preciso para estar gravando esse arquivo no banco de dados. Então, como a gente vai fazer isso, né? A gente vai criar uma função agora aqui no nosso modelo, que a gente vai salvar esses dados no nosso banco de dados. Vou criar uma função aqui, save file. Eu vou aceitar o parâmetro self. E agora todos os outros que a gente vai precisar passar, né? Por exemplo, aqui o description, a gente vai precisar passar a descrição, a gente vai precisar passar aqui o file name, a gente vai precisar passar também o nosso file. Eu acho que é só esses aqui para gravar um registro no banco de dados. Então a gente precisa passar esses três parâmetros aqui, a descrição, o nome do arquivo e o arquivo propriamente dito. Vou criar aqui o SQL Query, que vai receber aqui um insert into na tabela file, né, com os registros que a gente vai passar aqui agora no parâmetro. Então, aqui agora a gente vai passar os campos que a gente vai estar inserindo. Então, os campos são o description, o name file, and aqui a gente vai colocar values,
e a gente vai passar aqui como parâmetros do SQLite. Se vocês não souberem como passar parâmetros no SQLite, é dessa forma aqui com interrogações. Feito isso daqui, a gente precisa só acertar. Eu gosto geralmente, pessoal, de utilizar eles assim, porque eu acho que depois fica mais fácil da gente entender essa instrução, né, olhando um por um. Humanamente, acredito eu que é mais fácil, né? Vocês podem utilizar da forma que vocês acharem melhor aí, até mesmo em uma linha, mas eu prefiro deixar dessa forma aqui que eu consigo entender, né, tudo que eu estou passando aqui para o meu cursor executar, né? Às vezes, né, fica até meio desnecessário, como a instrução é pequena, né? A gente pode só pegar aqui e deixar essa linha aqui primeiro, né, só ela. Depois aqui a gente divide aqui a última. Mas quando é uma instrução muito grande, eu costumo deixar tudo em quebra de linhas para ficar mais fácil para conseguir ler a instrução. Aqui a gente coloca mais um parênteses, que é o que a gente está fechando esse aqui que a gente abriu. Não, na verdade isso aqui não existe, né? Porque é só assim mesmo. Então, agora a gente precisa criar aqui um SQL args que vai receber esses três parâmetros aqui que a gente está pegando lá quando a gente chamar essa função. Então a gente chamou essa função. E agora a gente passa aqui para o nosso self cursor.execute. A gente vai passar a nossa query e nosso SQL args. Perfeito, é só isso mesmo. Feito isso, se a gente conseguir, a gente utiliza aqui o self-conexão.commit para gravar esses arquivos lá no banco de dados para a gente, certo? A gente agora, a gente já tem aquela função, a gente pode chamar ela, né? A gente vai vir aqui para chamar a função, a gente vai chamar aqui o nosso self save file, e aí ele já traz aqui os parâmetros que a gente precisa passar, né? No caso aqui a descrição, o próximo é o nome do arquivo e o outro é o arquivo propriamente dito. Só isso, a gente já consegue salvar o arquivo diretamente no banco de dados. Aqui é o seguinte, se caso ocorrer algum erro, a gente vai utilizar aqui o self conexão e vai utilizar aqui o rollback, né? A gente vai, se caso ocorrer um erro, a gente garante que a gente não vai gravar dados corrompidos no banco de dados, né? Então a gente pode testar para ver se está funcionando. A gente vai selecionar um arquivo qualquer aqui, essa imagem, colocar aqui teste 1 e adicionei, não ocorreu nenhum erro, certo? Então, para a gente testar isso daqui, lembra que a gente criou uma função, quando a gente iniciar, a gente verifica e ele vai trazer esses dados aqui. Então, se deu tudo certo, se a gente fechar a aplicação aqui e iniciar novamente, era para ele já estar trazendo esses dados aqui. Possivelmente pode ter acontecido algum erro, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, diretamente no banco de dados. A gente pode ver que o arquivo está aqui, né? Então a gente tem que ajustar aquela nossa função ali e verificar por que ele não conseguiu renderizar esses dados aqui lá na nossa tela, né? Mas a gente viu que ele já está gravando o registro lá no banco de dados. Vamos pegar e vamos voltar aqui no código. Vamos vir aqui no renderizar o arquivo, lá onde a gente vai renderizar os dados. Vamos ver o que está acontecendo. Primeiramente aqui, a ideia mais fácil aqui é a gente dar um print nesse model e ver se ele está trazendo alguma coisa pra gente, né? Vou vir aqui, ele já estava em execução, deixa eu pausar ele, dar um print ali. Eu acho que ele trouxe sim, ó. Ele trouxe o registro, porém ele não renderizou aqui. Agora vamos ver por quê. Então ele caiu aqui
dê um clear na nossa lista, é isso que a gente quer mesmo. Dá um clear antes aqui. Confirmar aqui essa lista. LST arquivo. São todos do tipo, acho que eu sei o que está acontecendo. Talvez seja porque o primeiro campo aqui seja do tipo inteiro. E aqui no banco de dados ele está retornando inteiro. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode excluir esse cara, adicionar um geint, passar esse daqui. Vamos subir agora ele aqui para a primeira coluna. Então, acredito que dessa forma resolve o problema, porque aqui no meu cursor ele está retornando o dado do tipo inteiro e aqui estava como um G-char array, então provavelmente já não ia dar certo. Vamos confirmar, né, se é essa hipótese mesmo, né? Era isso mesmo, né? A gente só trocou esse primeiro registro aqui para um dado do tipo geint, né? Que ele já no nosso cursor está retornando um dado inteiro. Se ele não fosse dado do tipo dado inteiro, ele não consegue renderizar, né? E aí, como está acontecendo vários erros aqui de sinais não conectados, a gente não percebeu esse detalhe, né? Mas agora, se a gente pode adicionar um novo arquivo, aqui, vinculei, vamos abrir aqui de novo. Agora a gente possui aqui dois arquivos gravados lá no nosso banco de dados, né? A próxima função é muito fácil, é essa função que vai remover os dados aqui da nossa grade, né? Ela é muito fácil, a questão lá da parte do SQL, e aí agora a gente precisa só tratar esse sinal aqui do cursor. Quando a gente selecionar o registro lá, a gente precisa exportar para a memória qual que é o código que está selecionado. Então vamos tratar esse sinal aqui. Então vamos aqui vir na grade, vamos selecionar aquele sinal aqui. Passar o parâmetro self e o args também. Vamos colocar ele dentro de um try. Se acontecer algum erro, a gente vai imprimir aqui erro. Qual que é o erro que está acontecendo? Então, vamos, antes de tudo, comentar aqui, adiciona o arquivo no banco de dados. Então, esse daqui, ao selecionar, registro na grade. Então, quando a gente selecionar esse registro aqui na grade, a gente vai fazer o seguinte: para ser mais rápido possível, a gente já pode vir aqui e achar o sinal aqui do cursor changed. Que esse aqui é o mesmo sinal que a gente utilizar lá. Então, nosso código do arquivo vai receber essa instrução aqui, né? A gente vai chamar aqui code file, né? O código do arquivo, aqui a gente pode deixar em português para vocês entenderem. Código do arquivo vai receber, a gente vai criar essa outra função aqui, select code. Então
para não ficar tudo no mesmo lugar, né? Então a gente pode criar aqui def select code, passar o parâmetro self e o parâmetro args. Na verdade aqui a gente vai passar o selection. E aqui dentro a gente não precisa de um try, né? Então aqui o que está acontecendo? Quando a gente disparar esse sinal onCursorChanged, ele vai trazer para a gente os dados da grade onde foi selecionado, né? Então a gente vai chamar essa outra função e essa outra função vai ver dentro dos parâmetros que a gente passou da grade, dentro dessa seleção, qual que é o registro realmente, né? Qual que é o código que está selecionado referente àquela linha na grade, né? Então por isso que eu separei aqui em duas funções distintas, né? Porque a gente vai utilizar ela em mais de um lugar. Essa parte que exporta o código, né, para dentro da memória, a gente vai utilizar ela tanto para excluir o arquivo quanto para a gente poder abrir. Então por isso que eu separei uma função diferente. Então desse select code aqui a gente já pode também aqui pegar esse cara aqui, né, que é função aqui bem simples. Ela vai fazer o que? Ela vai pegar aqui o modelo que tiver na grade, né, e o iterador também. Vai pegar aqui esse cara aqui, essa selection, ele vai chamar o que estiver selecionado e depois ele vai retornar para a gente o conteúdo da primeira célula, né? Então a gente passa para ele, a gente vai trazer duas coisas, né? A gente vai pegar o modelo e a linha no qual está selecionado, e dentro desse modelo e da linha selecionada a gente vai trazer o conteúdo da primeira coluna, que no caso é aquela coluna código aqui. Então eu vou colocar um comentário aqui, retorna o conteúdo da primeira célula. Perfeito. Então a gente já criou a nossa função aqui, que vai retornar aqui o conteúdo da primeira célula lá pra gente. Vamos ver aqui. Então a gente vai chamar essa função e vai exportar para a memória esse código aqui. Perfeito. Aí quando a gente clicar, a gente pode pegar, né, e vincular agora o sinal da nossa aplicação, que tem o intuito aqui de remover, né, o registro. Vamos copiar ele. Vamos vir aqui no nosso código. Vamos vincular ele aqui. Então a gente vai chamar aqui eles. A gente precisa colocar dentro de um try e um except. A gente pode dar um print, né, para ver se está funcionando no nosso self.code arquivo. A gente pode ver se ele está funcionando, né, se ele está conseguindo pegar o código do arquivo que está selecionado lá realmente. Deixa eu só vir aqui, acho que está tendo um problema de indentação. Deixa eu ver aqui.
Perfeito. A gente conseguiu consertar ali o problema, né, de quando ocorreu alguma que estava dando um erro de indentação. Então, beleza. Então, a Intuito aqui eu selecionei esse registro. Se eu clicar nesse botão, ele tem que imprimir o código que eu estou selecionado aqui. Vamos ver se está funcionando. Então, ele conseguiu ler o código 2, né? Se a gente clicar aqui no primeiro registro e clicar no remover, a gente tem o código 1. Então, essa função aqui, né, essa select code, ela vai fazer isso pra gente, né? É bem interessante, né? Vocês podem utilizar ela aí. Poderia ter deixado tudo em um lugar só, mas eu vou utilizar ela em mais de um lugar. Então, não é interessante. Interessante eu criar em um local diferente, certo? Agora a gente pode pegar, né, e vamos lá aqui, vamos trabalhar nesse botão ainda, né? A gente tem que criar a função que vai deletar. Deleta o registro no banco de dados. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui agora? Vir aqui no modelo e criar uma função delete file. E essa daqui ela vai ter que aceitar o parâmetro self. E o próximo é o código, né? Então vamos criar nossa instrução. Essa instrução aqui é bem simples. Então aqui delete from file where code file igual ao nosso parâmetro que a gente vai passar. Então o SQL args vai receber aqui, a gente tem que passar ele como uma lista, que é um parâmetro só, código. Aqui a gente pega, utiliza o self cursor, .execute e passa o SQL query e nosso SQL args. E por último, o conexão.commit. Vamos ver se está funcionando. Aqui é uma instrução do tipo que, se caso der algum erro, então a gente utiliza aqui o self conexão.rollback. Então a gente vai chamar a nossa função self delete file, vai passar o código do arquivo selecionado. Vamos executar e ver se está funcionando. Então agora eu vou selecionar o item na grade, vou clicar em deletar, não ocorreu nenhum erro. Se eu acessar o banco de dados aqui agora, eu tenho que ter um registro só, e é o que eu realmente tenho aqui, um único registro, certo? Então, se a gente voltar aqui agora, a gente pode deletar o outro arquivo, certo? Voltar aqui no banco de dados, atualizar, e a gente não tem mais nenhum arquivo. Então está funcionando essa função também. A gente pode agora também fazer o seguinte. Toda vez que a gente chamar essa função de deletar, a gente pode chamar o seguinte, a gente pode chamar o nosso render model, né, e passar aqui pra gente o nosso self search file. Então toda vez que a gente deletar, ele vai atualizar o conteúdo lá na grade, né? Então vamos ver se está funcionando. A gente pode vincular aqui o arquivo novamente, né? Vamos abrir ele. Então adicionei. Aí a gente precisa ainda verificar isso também. Então é o seguinte, aqui ele já está vinculado. Então toda vez que a gente também adicionar um novo arquivo no banco de dados, depois que a gente fizer todo, chamar essa função save, a gente pode fazer a mesma coisa, utilizar aqui o render model e passar o nosso self search file. Então toda vez que a gente vincular um novo arquivo, a gente vincular aqui esse outro arquivo, e ele já vem e renderiza pra gente lá na tela. Olha que legal. Se a gente deletar, ele já remove da tela aqui pra gente. Isso já fica legal.
Então praticamente aí a gente só precisa criar a última função, que é abrir esse arquivo quando ele estiver aqui na grade. Então vamos lá, vamos partir para o último sinal da nossa aplicação. Então o último sinal da nossa aplicação vai ser esse cara aqui. Vamos copiar ele. Vamos insertar args também. Esse cara aqui, ele também precisa estar dentro de um try except. Então a gente vai, esse cara aqui não precisa de rollback. A gente precisa criar uma função lá no banco de dados com essa instrução aqui de selecionar o arquivo. Então essa daqui a gente vai utilizar uma def, um search file id, né? A gente vai procurar pelo um id, que vai ser o código, né? Que a gente vai passar lá para o usuário. Então vamos criar a instrução SQL query recebe select. A gente vai precisar selecionar o f. o name file e o nosso file propriamente dito, né? Where code file igual a nosso parâmetro. A gente passa o SQL args, recebe o nosso código e a gente vai utilizar aqui o cursor.execute SQL query e o SQL args, e a gente retorna essa busca um self cursor.fetchall. Então a gente vai trazer para a gente o nome do arquivo, né? E também aqui o nosso arquivo lá que está comprimido, certo? Quando, né, aqui a gente faltou colocar uma instrução, né, na onde, né, from file f, que eu vou jogar para a linha de baixo. Então na tabela file, né, aqui, né, faltou colocar aqui um f ponto também, senão vai dar erro. Então f ponto name file, a gente vai pegar o file no from file, na tabela file, né, vai, quando o código for o código que a gente passar aqui, e vai retornar um cursor fetchall. Então a gente precisa pegar aqui, eu vou chamar isso aqui de os dados do arquivo, né, propriamente, vou colocar aqui, criar nomes, né, nome. Então vou chamar aqui de arquivo, vai receber o meu self search file id, certo? Então a gente vai criar um link para essa variável search file id e vai passar aqui o nosso self código arquivo. Então aqui a gente tem então o nome do arquivo, a gente pode quebrar aqui agora o nome. Arquivo recebe o arquivo na primeira posição, que a gente está trazendo primeiro ali o nome do arquivo, certo? Aqui na verdade é assim, né? E aqui eu vou copiar já esse daqui. Na posição 1 a gente tem o file realmente, né? O nosso blub. Aqui faltou uma instrução na hora da gente gravar. Agora que eu me atentei, quando a gente salva, né, esse nosso arquivo,
a gente precisa fazer o seguinte: nesse cara aqui, nesse file, a gente precisa dizer para ele que ele é um dado do tipo binário, né? A gente precisa passar uma instrução. Aqui eu tenho, nesse exemplo que eu deixei para vocês, eu tenho essa instrução aqui, ó, SQLite binário. Isso aqui é muito interessante. Então a gente pode passar aqui, ó, SQLite.binário. Aqui é o nome nosso, que é o file. Perfeito. Vamos só testar para ver se está funcionando, porque eu tinha esquecido de me atentar a este detalhe. Vou selecionar a imagem. Agora sim, tá legal. Agora ele é um binário realmente do SQLite e funcionando. Feito isso aqui, né, pessoal? Esse meu, não vou chamar de arquivo, vou chamar ele de file mesmo, né? E aqui eu já vou fazer o seguinte: vou utilizar um zlib.decompress, ou seja, vou descomprimir essa minha instrução aqui. E aí, feito isso, né, a gente vai ter que salvar esse arquivo em algum lugar, né? Então eu sugiro a gente salvar ele aqui no nosso TMP mesmo, né? Vamos procurar aqui o sinal Open. A gente pode salvar ele aqui no nosso TMP mesmo, certo? Então a gente pode simplesmente, isso aqui é uma função bem tranquila, a gente pode utilizar aqui o switch open, a gente vai utilizar o os.path.join, o tmp, que é o diretório onde a gente vai mandar, né, esse nosso arquivo, mais o nome do arquivo. Então, dessa forma aqui a gente está criando, né, deixa eu só confirmar aqui. Vou chamar esse cara, vou ter que mudar o nome dele. Vou chamar ele de Blub mesmo, né, que ele ainda tem aqui. Então, aqui eu estou juntando, né, vou abrir esse diretório nesse destino aqui e juntando ao /tmp. A gente vai criar lá no /tmp o arquivo que era original, e aqui a gente vai criar um apelido para ele, file. Feito isso, quando a gente abrir, a gente vai falar aqui para o file .write write mesmo, né? Write, a gente vai gravar o nosso blub. Que aí a gente até pode colocar esse daqui, que aí a gente vai saber que já é um arquivo aqui, a gente não precisa criar essa variável. Perfeito. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está chamando, né, o arquivo que a gente passou com o código, né? A gente está pegando o nome do arquivo, né, que está vindo nessa instrução aqui. Aí a gente está criando, né, lá no diretório /tmp um arquivo, né, com o nome do arquivo que o cara gravou no banco de dados, né? E a gente está escrevendo nesse cara que a gente está criando, nesse arquivo lá no TMP, o conteúdo, né, possuído dentro desse nosso blub aqui, né, que retornou um dado binário do SQLite. A gente está descomprimindo ele e salvando ele no banco de dados. E salvando ele lá no nosso arquivo no TMP. Feito isso, a gente pode utilizar uma outra biblioteca aqui do OS, que aqui é o os.
xdg open, né? Deixa eu só confirmar aqui, ou na verdade OS System, né? Na verdade a gente vai chamar o xdg open. Então aqui no os.system a gente tem essa opção aqui no Linux, que é o xdg-open, que a gente vai abrir, no caso, né, esse carinha aqui, né, que a gente vai passar esse caminho aqui novamente. Então aqui a gente passa o TMP e o nome do arquivo. Então vamos ver se isso aqui está funcionando. Vamos executar. A gente tem um erro aqui de sintaxe. Deixa eu confirmar aqui. Mas é o seguinte, vamos fazer igual eu fiz aqui anteriormente, que eu chamei aqui um path que vai receber tudo isso daqui já de uma só vez. Acho que vai ficar mais limpo pra gente. A gente pode simplesmente já passar esse cara aqui. Só um WB aqui que a gente vai habilitar ele para escrita, habilitar esse arquivo aqui para escrita, né? E aqui também a gente já não precisa mais passar tudo isso daqui, a gente só passa o path. Vamos verificar se agora está funcionando. Então eu vou vincular essa imagem aqui, vou colocar um teste aqui, descrição teste, salvei ele no banco de dados, cliquei ele aqui, vou clicar em abrir e ele trouxe aqui para mim o arquivo, né? Então ele recuperou esse arquivo lá do banco de dados e gravou esse arquivo lá no meu TMP, né? Se a gente for abrir aqui o explorador de arquivos, a gente vai verificar. A gente pode vir aqui, ó, no meu vou vir aqui pro TMP. Eu tenho esse arquivo aqui agora, que é o mesmo que eu tinha lá no outro diretório, né? Eu gravei ele no banco de dados, descomprimido, né? Descomprimi e salvei ele aqui pra gente, né? Olha só que legal. Então vou remover, vou adicionar um novo aqui. Na verdade aqui ele deu um erro de índice porque não existe, né? Então a gente pode colocar aqui que ele só vai fazer esse cara aqui. Você vai fazer esse passo aqui quando o arquivo existir alguma coisa ali, né? Senão a gente vai deixar isso aqui com um erro para o usuário. Então, quando existir realmente o arquivo, a gente executa isso daqui. Se não existir, a gente não faz nada. A gente também tem uma opção que a gente pode colocar uma mensagem, né, aqui. Vou clicar aqui primeiro aqui, vou deixar o comentário. Abrir o arquivo salvo no banco de dados. Legal, tá tudo comentado aí pra gente poder
ver como funciona. Bom, o próximo aqui, o último, né? Próximo e último, a gente pode colocar aqui uma exibição de mensagens para o usuário. A gente pode vir aqui e adicionar na nossa interface um GTK Message Dialog. Vou chamar ele aqui de Dialog. Vou pedir aqui nos botões de mensagem, ele vai ter somente o OK, certo? E vou marcar ele aqui como modal, né? Ou seja, quando ele estiver aberto, ele não vai poder abrir outra janela dentro do nosso próprio aplicativo. Então aqui agora eu tenho esse dialog. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no Start UI e também tenho que iniciar esse meu dialog. Então antes aqui da minha janela, vou copiar esse caminho todo aqui e vou chamar um dialog aqui. Dialog. Aí aqui agora vou vir aqui, ó, nesse meu código base, vou copiar já a instrução que chama aqui o dialog. Aqui no final da minha janela, vou colar. Então ele vai chamar aqui o nosso essa mensagem aqui, ele vai aceitar a gente passar o componente que a gente vai estar chamando, o título e o texto que vai ser exibido. Então aqui, ó, onde que a gente precisa exibir isso daqui? Onde que a gente deleta, né? A gente vai chamar isso aqui self.show dialog. A gente vai passar primeiramente o componente, que é o nosso self dialog. Aí a gente vai passar um título, sucesso, e o nosso texto, né? Arquivo deletado. Vamos ver se ele está funcionando. Aqui a gente tem um erro de indentação. Agora sim, vamos iniciar aqui novamente. Vou adicionar um arquivo ao banco de dados. Adicionei, ele já mostrou na tela que não tem necessidade da gente exibir uma mensagem. Agora, quando a gente deletar, a gente exibir aqui a mensagem para o usuário, né? Sucesso, arquivo deletado. Aí fica mais legal da gente visualizar. Então é isso, pessoal. O aplicativo aí está completo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo aí meio grande da gente estar fazendo, mas resolvi fazer tudo em uma única videoaula para vocês já terem tudo o conteúdo em um único vídeo. Espero que vocês gostem. Se vocês acharem que fica melhor quebrar em vários vídeos, deixe a sugestão de vocês aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.